Amigos e camaradas, as mais cordiais saudações a todos vós e, por vosso intermédio, aos trabalhadores e ao povo do Distrito de Lisboa. Uma saudação muito especial a todos que estão neste importante combate eleitoral, procurando, com o reforço da CDU, garantir a eleição de deputados vinculados aos interesses e aspirações das populações e dar força à alternativa patriótica e de esquerda que o país precisa. Aqui estamos a apresentar a lista da candidatura da CDU às eleições para a Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. Uma lista cujos nomes aqui revelados são já a garantia de uma lista de pessoas com reconhecida capacidade, ligada aos problemas da sua região, aos trabalhadores e às populações. Damos aqui mais um passo no lançamento e afirmação da candidatura de uma força em que se pode confiar. A lista da CDU que acaba de ser apresentada é uma lista que fala por si. Uma lista de gente séria, que aqui vive e luta em defesa dos trabalhadores e das populações. A candidatura de uma força que dá garantias de trabalho responsável e constante, com fortes convicções e um desejo imenso de servir o seu povo e o seu país, como está bem patente no combate que aqui travamos neste Distrito de Lisboa, e que os candidatos da CDU aqui apresentados são também parte integrante e seu rosto visível em muitas frentes. A candidatura da CDU, a força que tem soluções e que acredita, de facto, na possibilidade de um Portugal com futuro. Uma candidatura que se orgulha de fazer o que diz, cumprir o que promete e que tem como seu património reconhecido um percurso de verdade, de honestidade, de trabalho e competência. Uma candidatura que presta contas do trabalho na Assembleia da República, do trabalho do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes, com a sua intervenção própria, do trabalho do Grupo Parlamentar do PCP. Pela sua parte, o Grupo Parlamentar do PCP concretizou centenas de visitas, recebeu em audiências na Assembleia da República mais de 800 pessoas e instituições, realizou 30 audições parlamentares temáticas, apresentou 105 apreciações parlamentares e decretos-leis, 432 projetos de lei, 472 projetos de resolução, formulou mais de 4.800 perguntas e requerimentos ao Governo e à Administração Pública e centenas de propostas no Orçamento do Estado. A intervenção ímpar na Assembleia da República também se traduz numa rica e vasta intervenção parlamentar sobre o Distrito de Lisboa. O Grupo Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do PEV, com os seus deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, apresentaram inúmeras iniciativas de questões e perguntas ao Governo sobre o abastecimento e saneamento de águas, rede viária, saúde, educação, cultura, empresas de transportes, à realização de dezenas de visitas a entidades, associações, empresas e locais de trabalho. Em matéria de iniciativa legislativa, foram apresentadas iniciativas para travar as alterações das urgências na área metropolitana, iniciativas contra a alienação ou concessão no estádio universitário e do oceanário, iniciativas para a concretização das obras na Escola de Música do Conservatório Nacional, para a construção da Escola Secundária do Parque das Nações, bem como de várias iniciativas sobre a TAP, a Carris, o metro, o passe social intermodal e outras relacionadas com o aparelho produtivo sobre o Tejo e as atividades produtivas. Tal como em outras regiões do país, assumimos o compromisso de empenhar todos os esforços para travar a extinção de freguesias, apresentando mesmo iniciativas para a criação de freguesias, no sentido de reposição das extintas, devolvendo as freguesias ao povo. É vasto o património de intervenção levando as preocupações e os anseios das populações ao Parlamento, que serve hoje de elemento, que valoriza o mandato passado dos deputados eleitos pela CDU na Assembleia da República. Sim, camaradas e amigos, quando formos para esta batalha eleitoral, para o terreno, somos a única força, a CDU, que pode olhar olhos nos olhos para as pessoas dizendo-lhe o que dissemos e fizemos na Assembleia da República foi o que fizemos e dissemos na campanha eleitoral das legislativas anteriores. As eleições legislativas do início do próximo outono constituem um momento de maior importância
na luta pela ruptura com a política direita e a concretização da viragem inadiável e necessária na vida nacional. Estamos nesta batalha com uma grande confiança na possibilidade de continuar o caminho do reforço da CDU, com mais votos e mais deputados, uma confiança reforçada pela consciência do dever cumprido. O ambiente de simpatia e reconhecimento pelo papel das componentes da CDU, os apoios que estamos já a receber de muitos e muitos democratas e patriotas, sem filiação partidária, e o reconhecimento do trabalho dos nossos eleitos, levam-nos a estar convictos que é possível continuar a crescer e a crescer bem, que o reforço da CDU em votos e deputados vai contar muito na definição da evolução futura do nosso país. Mais deputados, sim, camaradas. Estas eleições são para eleger deputados e não um primeiro-ministro. Continuamos a assistir a inadmissíveis mistificações acerca da natureza das eleições que se aproximam e que mais não visam que levar os eleitores ao engano e condicionar a sua opção de voto. Há portugueses que pensam que a principal finalidade destas eleições seria escolher um primeiro-ministro e que, como a toda a hora lhes dizem que um primeiro-ministro só pode sair do PS ou do PSD, são sensíveis à ideia mentirosa de que as únicas opções de voto são as deles. Para completar o cenário, as sondagens vão dando os chamados empates técnicos. E é por isso que, no decorrer da nossa campanha, teremos de insistir que as eleições do próximo outono não são para eleger nenhum primeiro-ministro e que essa história dos candidatos a primeiro-ministro só foi criado pelo PS e pelo PSD precisamente para levar os eleitores ao engano. É que as eleições são de facto para eleger não uma só pessoa, mas sim 230 deputados que não só irão influenciar a formação do governo, como durante 4 anos serão chamados a debater e a aprovar leis, a fazer opções decisivas sobre a política nacional e a fiscalizar a atividade do governo. E é por isso que teremos de insistir e explicar que o elemento mais decisivo que se joga nas próximas eleições é o tipo de maioria que sair do seu resultado e o peso relativo que dentro dela cada força tiver. Que quanto mais votos e mais deputados tiver a CDU, mais força ganha a possibilidade de uma mudança a valer na vida e no governo do país e não esta moenga do vir ao disco e toca ao mesmo que dura há 39 anos. Quanto mais pesar a CDU em votos e deputados, mais peso terá uma política patriótica e de esquerda, mais força terão os que aspiram a uma verdadeira mudança e mais força para contar de forma decisiva na resolução do que está verdadeiramente em jogo nestas eleições. O que está realmente em jogo nestas eleições é a escolha entre 2 caminhos. Entre insistir no ruinoso trajeto da política direita ou abrir a passagem para um caminho novo, com uma política patriótica e de esquerda, com a força do povo, com a CDU, com a convergência de democratas e patriotas. Camaradas e amigos, a evolução da vida do país e a situação em que ele se encontra mostra bem quanta razão tínhamos ao afirmar que prosseguir a mesma política não só não resolveria nenhum dos graves problemas nacionais, como veríamos ainda mais agravados as condições de vida dos portugueses. Os portugueses têm razão para pedir responsabilidades a todos aqueles que durante anos, com a sua política direita, nos conduziram à crise. Os mesmos, PS, PSD e CDS, que nos entregaram às mãos da Troika e a um programa de exploração e empobrecimento que o governo do PSD-CDS executou com grande zelo. Têm razão de preocupação porque veem o estado de um país em declínio, empobrecido, cada vez mais endividado, dependente, saqueado no seu património e nas suas vidas com o desemprego, com a precariedade crescente que atinge quase 1/3 de trabalhadores assalariados, com os cortes em tudo, salários, prestações sociais, nos direitos mais elementares, como o direito à saúde. Prometeram criar mais emprego, mas o que vimos foi o desemprego a crescer e vertiginosamente de forma dramática. O que vimos é a generalização da precariedade,
como há muito afirmamos e ainda ontem o Tribunal de Contas veio confirmar, designadamente sobre o expediente dos estágios profissionais, que não são caminho para o emprego, antes constituem um instrumento de transferência de dinheiros públicos para o capital, uma forma de substituição de postos de trabalho permanentes por trabalhadores ocupados e temporários, mão de obra barata, instabilidade, baixos salários e a permanente rotação entre o estágio, a precariedade e o desemprego. Um país onde a tragédia bateu à porta de muita gente e dramas se avolumaram e continuam a avolumar nas casas penhoradas, nas vidas que se perdem, na nova e velha pobreza de centenas de milhares, numa imigração colossal para a nossa dimensão, quase 500 mil de portugueses, com consequências desastrosas para o futuro do próprio país no plano demográfico e económico. Um país que não sai da situação de marasmo económico que vem desde o princípio do século e que levou ao encerramento e à falência de milhares de empresas, enquanto o investimento sofreu um corte brutal. Um país com uma dívida insustentável, das maiores do mundo em percentagem do PIB, e um serviço de dívida sufocante que se aproxima dos 9 mil milhões de euros. Diziam eles, lembram-se, camaradas e amigos, que os sacrifícios que estavam a pedir era para pagar a dívida. Só cumpriram a parte dos sacrifícios. Como é costume, a dívida, essa ainda é maior. Cresceu 50 mil milhões de euros. E ainda agora o Banco de Portugal veio dizer que de janeiro a maio deste ano a dívida pública aumentou 4 mil milhões de euros. Diziam eles que os sacrifícios que impuseram eram em nome do equilíbrio e do rigor das contas públicas. Ora, o relatório do Tribunal de Contas, ontem tornado público, conclui sem margem para dúvidas que o Governo continua a comprometer, e estou a citar, o rigor e a transparência das contas públicas, porque claramente martela as receitas e despesas na contabilidade orçamental, porque se esquece de incluir nessas contas diversas entidades da Administração Central, entre os quais o Fundo de Resolução do BES. Omite do lado das receitas fiscais 1.140 milhões, 1.140, é um grande número, camaradas, que eu às vezes atrapalho-me, são tantos milhares de milhões de euros, e do lado da despesa 11,3 mil milhões de euros. Tais procedimentos levantam fundadas dúvidas sobre o déficit orçamental estimado e propagandeado pelo Governo aos quatro ventos, que ia ficar abaixo dos 3% em 2015, confirmando as nossas opiniões da enorme ficção dos valores apontados para este ano. Mas devemos salientar, se tivermos também em conta o relatório do mesmo Tribunal sobre a ADSE de sexta-feira, que o Governo põe claramente em causa qualquer credibilidade das suas contas públicas e mostra a sustentação fraudulenta que toma a partir dessa base, nomeadamente como justificação para a enorme carga fiscal lançada sobre o povo português em nome do equilíbrio das contas públicas. Se hoje existem sobras em relação aos descontos dos trabalhadores, é preciso que o Governo urgentemente devolva esse dinheiro aos seus proprietários, que são os trabalhadores que descontaram a mais para a ADSE. Acrescente-se que o mesmo relatório nos informa que a fatura do BPN, acumulada e suportada pelo dinheiro dos contribuintes portugueses, já vai em 2.700 milhões da responsabilidade do PS, do PSD e do CDS. Isto, camaradas, num país que vê os trabalhadores depauperados por uma política de saque dos rendimentos do trabalho, das reformas e das pensões. Prometeram que não seriam as famílias a pagar a crise, de que não haveria cortes nos salários nem nos subsídios, e foi o que se viu. O Estado de um país onde campeia há muito uma profunda injustiça fiscal, agravado pelo maior aumento dos impostos sobre os rendimentos do trabalho que há memória, deixou o país com uma situação deplorável de pobreza. Eram eles que diziam: ninguém nos verá impor sacrifícios aos que mais precisam. E, no entanto, deixa o país com 2.700.000 portugueses a viver abaixo do limiar de pobreza. É este o estado do país, em retrocesso social e civilizacional,
onde os serviços públicos essenciais para garantir os direitos à saúde, à educação, à segurança social, à cultura, foram alvo dos mais brutais cortes e ataques que debilitaram esses mesmos direitos. O Estado é um país onde o domínio do poder económico sobre o poder político se mantém e onde se desenvolvem com inapagável nitidez as teias de promiscuidade entre cargos públicos e interesses privados, novos casos de corrupção e de fraude económica e financeira. É este o estado de um país que estes anos de política direita e 5 anos de política dos PECs e do Pacto de Agressão que PS, PSD e CDS impuseram. É este também o resultado de 3 décadas de integração capitalista na União Europeia com o seu rol de imposições. Agora que se está a aproximar o dia da decisão dos portugueses, aí os temos a tentar disfarçar as suas comuns responsabilidades, mas particularmente escamotear os seus reais propósitos e projetos para o futuro. Todos, PS, PSD e CDS, estão já neste momento em grandes manobras de dissimulação política, visando iludir novamente os portugueses. Todos a tentar esconder que o seu projeto está formatado, recauchutado e vinculado às orientações do grande capital nacional e transnacional e aos seus instrumentos de dominação, com as mesmas consequências para o país e para a vida dos portugueses. O PSD e o CDS a eludir o seu profundo compromisso com as políticas de exploração e de empobrecimento e a tentar transformar desavergonhadamente 4 anos trágicos em sucessos do seu governo. Meteram a vida dos portugueses ao fundo e agora gritam: não estraguem o que já foi feito. Deixaram o país numa situação pior do que estava, mais frágil, mais dependente e ao mesmo tempo mais injusto e mais desigual, e com todo o desplante dizem: não estraguem o que já foi feito. Falam em cofres cheios, escondendo que são de dívidas. Repetem até à exaustão que o país está a dar a volta, que o país está melhor. Sim, é verdade, alguém ganhou e muito, mas só quem mede o país pelos ganhos dos grandes grupos económicos, dos especuladores e dos banqueiros pode afirmar que o país está melhor. Resta-lhe repetir até à exaustão que não somos a Grécia para ocultar a gravidade dos nossos próprios problemas e a situação em que se encontra o nosso país. Em relação à Grécia, e face às decisões da Cimeira do Euro, o PCP reafirma a sua condenação num processo de chantagem e de asfixia financeira perseguida pela União Europeia e o FMI, visando o prosseguimento e a intensificação da política de empobrecimento e exploração e submissão ao serviço do grande capital e do diretório das grandes potências. Processo que contou com a conivência do governo português e do Presidente da República contra os nossos próprios interesses nacionais, mas também com a cumplicidade do PS, que ora aplaude, ora critica, ora subscreve o acordo e fugir sempre ao seu conteúdo. Tratou-se mais uma vez de um processo de inaceitável ingerência, que, explorando e tirando partido das contradições, das cedências do governo grego, impôs um conjunto de decisões que significam a continuação e o aprofundamento do caminho que levou a Grécia à atual situação de catástrofe social e económica. Um processo que, acima de tudo, revelou a expressão mais cruel da natureza política da União Europeia e ao serviço de quem está. E face às contradições que se aprofundam, recorrem aos mais diversos expedientes para acentuar essa natureza, de que é exemplo a ideia, esta semana lançada, da criação da zona euro, de um governo, um orçamento, um parlamento, mas só para alguns países. Ou seja, aquela ideia de que há a Europa dos pobres, há a Europa dos ricos, juntemos os ricos para fazer mais mal aos pobres que eles consideram pobres, porque se somos... Hoje temos uma situação económica de pobreza e se deve-se também à exploração dos nossos recursos, ao dinheiro que saiu aqui deste nosso país, e dizer-lhes: nós não somos um país pobre. No dia em que nos libertarmos desses condicionamentos, dessas medidas, desses instrumentos da União Europeia, Portugal livre e soberano será um país desenvolvido.
Perante a evolução da situação e das decisões agora tomadas, profundamente contrárias às aspirações e interesses do povo grego, está cada vez mais claro que todo este processo relativo à Grécia comprova a validade e a justeza da análise e propostas do PCP, nomeadamente quanto à renegociação da dívida e quanto à necessidade do estudo e da preparação para a libertação do país da submissão do euro, de modo a resistir ao processo de chantagem e garantir a soberania monetária, cambial e orçamental. Recusar fazê-lo é uma irresponsabilidade, como irresponsável foi a entrada e a submissão ao euro, tal como comprova que o caminho é o da resistência e da luta pela ruptura com as políticas assentes nas desigualdades e no retrocesso económico. Mais uma vez o PCP, perante a ofensiva de empobrecimento e exploração, quer expressar a sua solidariedade aos trabalhadores, ao povo grego e à sua luta. Repito, aos trabalhadores, ao povo grego, à sua luta. Os donos da União Europeia e o FMI já falam hoje da necessidade da renegociação da dívida. Quem o fazia aqui há 4 anos atrás, exigindo tal solução, como fez o PCP, era decretado e considerado um proscrito. Não se podia falar, era sacrilégio. Hoje já falam. Hoje já o admitem. É já um reconhecimento. Não é a renegociação que queremos para nós. Não é a nossa solução aquela que pretendem. Mas a questão está posta, confirmando que tínhamos e temos razão. Não basta adiar prazos de pagamento da dívida. É necessário considerar juros, montantes de capital e, naturalmente, prazos. Ou seja, a reestruturação necessária e imprescindível na Grécia e nos países vítimas da especulação e das políticas de exploração e empobrecimento não é que serve aos senhores do dinheiro, mas aos povos e ao seu desenvolvimento. Ainda não estamos lá, mas com certeza lá chegaremos, tal como chegará o dia da derrota da política direita e do capital transnacional. Os portugueses não podem deixar de reconhecer a comum responsabilidade do PS, do PSD e do CDS, cujos programas para o futuro não têm nenhuma resposta nova e diferente para os problemas do país. Programas para manter Portugal amarrado a uma dívida insustentável que lhe bloqueia o crescimento económico e consome os recursos. Programas de cega obediência às imposições e instrumentos da União Europeia. Programa de subordinação e entrega do capital monopolista ao capital monopolista dos setores e empresas estratégicas que só conduzirão a mais saída de dividendos e mais dependência económica. Aos que, como o PS, se incomodaram com a nossa crítica, digam-nos quais são as diferenças entre uns e outros, descontados que sejam o modo, o ritmo e o grau da sua aplicação. É por isso que nós dizemos, e muito justamente, que o país precisa de virar a página, mas que não basta mudar de governo, é preciso também mudar de política. Que não basta derrotar o governo de serviço, é preciso derrotar a política direita. Que Portugal precisa de abrir um caminho novo. Portugal não está condenado. O país tem saída e tem futuro. O PCP apresentou o seu programa eleitoral para uma política patriótica de esquerda. Trata-se de um programa que demonstra que há soluções para os problemas nacionais. Um programa de ruptura com receitas e caminhos que afundaram o país. Um programa que com confiança afirma que há alternativas e os problemas têm solução. Há uma outra política patriótica e de esquerda capaz de assegurar o desenvolvimento do país, o progresso social, a elevação das condições de vida dos trabalhadores e do povo, efetivar os seus direitos constitucionais, afirmar Portugal como nação soberana e independente numa Europa e num mundo de paz e cooperação. Uma política não só indispensável e inadiável, como possível e realizável. Realizável com a força e a luta dos trabalhadores e do povo português, com a inscrição como fator decisivo estratégico do crescimento económico, com a afirmação determinada e firme do direito do país a um desenvolvimento soberano, assente na ruptura com as políticas e orientações da União Económica e Monetária, do euro, dos seus constrangimentos,
do Tratado Orçamental da Governação Económica e da União Europeia, realizável pela mobilização de recursos que a renegociação da dívida permitiria libertar com a redução dos seus montantes e dos seus juros, realizável com os recursos da política fiscal que propomos por via da devida tributação sobre os dividendos, a especulação financeira, o património imobiliário e as grandes fortunas, realizável com a recuperação de importantes montantes hoje enterrados nos negócios das PPPs e nos contratos swaps. O programa que apresentamos assume o crescimento económico e o emprego como objetivos centrais da sua política. Só o crescimento sustentado e vigoroso, acima dos 3% do PIB, porá fim ao longo período de estagnação do país. Mesmo em relação à dívida, sem este crescimento, haverá sempre, cada vez, mais dívida. E é por isso que nós dizemos, também aqui, produzindo mais, ficamos a dever menos. Produzir mais é um desígnio nacional que nós temos de erguer. Uma política que tem no desenvolvimento da produção nacional o motor da dinamização económica, da criação do emprego e do pleno aproveitamento dos recursos naturais, a resposta para a dinamização do mercado interno, o incremento das exportações de maior valor acrescentado, uma política orientada para a valorização da agricultura, para assegurar a soberania alimentar, uma política para tirar partido dos imensos recursos do nosso mar, nomeadamente das pescas, uma política de reindustrialização do país, uma política de afirmação do papel do Estado na economia, com a reversão das privatizações e a recuperação para o setor público dos setores básicos estratégicos, no quadro de uma economia mista, com forte apoio às micro, pequenas e médias empresas e ao setor cooperativo. Uma política que assume a valorização do trabalho e dos trabalhadores, como eixo essencial de uma política alternativa e que assume sem rodeios o objetivo de valorizar os salários, os seus direitos e combater a precariedade. Uma política dirigida para o bem-estar e a qualidade de vida, desde logo pela garantia do direito à saúde, com ruptura com o subfinanciamento e a sua privatização, de defesa e valorização do sistema da segurança social pública e universal, capaz de assumir o seu papel e levando a proteção social dos trabalhadores, o direito à reforma, a uma pensão dignas, à proteção na maternidade e paternidade. Uma política de efetivo combate à pobreza, intervindo nas causas que estão na origem. Uma política que assume na educação esse objetivo maior da formação integral das crianças e jovens, com a afirmação de uma escola pública, gratuita, de qualidade e inclusiva, onde seja assegurado a todos o direito ao conhecimento e à igualdade de oportunidades. Uma política que garante as funções culturais do Estado e assume o conhecimento científico e técnico como força produtiva direta, indispensável ao desenvolvimento económico sustentado. A política patriótica de esquerda que o PCP propõe inscreve nos seus objetivos a afirmação da democracia e o cumprimento da Constituição. Uma política patriótica de esquerda que enfrenta os constrangimentos, condicionamentos externos e assume a afirmação de um Portugal livre e soberano no mundo e numa Europa de paz e cooperação entre Estados iguais e direitos. Dizem-nos que os credores não querem. Dizem-nos que a União Europeia não deixa. Dizem-nos que o FMI proíbe. Um dia virá em que o povo português vai dizer: não querem vocês, queremos nós, porque a soberania reside no povo português e não em qualquer instituição estrangeira. Estimados camaradas e amigos, vamos iniciar uma campanha eleitoral para a qual nos precisamos de preparar. Uma campanha que afirme com confiança que há soluções para o país, que é possível, com a força do povo, com a sua luta, o seu voto, assegurar um outro caminho. Uma campanha que com convicção afirme que está na mão dos trabalhadores e do povo dar força com o seu apoio e o seu voto na CDU. A exigência de uma política que lhe devolva o direito pleno à realização das suas vidas. Esta força que está pronta a assumir todas as responsabilidades que o povo português decida atribuir-lhes na construção de uma alternativa patriótica e de esquerda e no governo do país para concretizar uma nova política ao serviço dos trabalhadores e do povo. Esta força
que esteve sempre do lado certo, do lado da defesa da soberania e independência nacionais, que rejeita a submissão de Portugal à União Europeia, que afirma o direito do povo português a decidir do seu futuro. Esta força que transporta um caudal imenso de esperança, de que sim é possível uma vida melhor num Portugal de justiça, soberania e progresso. Tanto que me apetece repetir vezes sem conta aquele parte do poema de Goethe, quando ele dizia: quando um homem perde os bens, perde pouco, quando perde a dignidade, perde muito, quando perde a coragem, perde tudo. Eu acrescento a esperança. Já perdemos alguns bens, bens de abril, mas ainda assim, longe de perder a dignidade, longe de perder a coragem, longe de perder a esperança, para continuar a acreditar que é possível retomar os caminhos de abril. Viva os valores de abril! Viva a CDU!